Pessoal, por favor, podem marcar a presença, então. Nós vamos começar a vista de prova, tá? Ótimo. Vamos lá, então. Bom, nossa prova foi composta por 10 questões, né? Deixa eu só clicar no lugar adequado aqui. Aqui. Vamos ver. Tá. Deixa eu admitir o colega. Muito bom. Então vamos lá. Primeira questão. Com relação à chamada norma imperativa de direito internacional geral, é correto afirmar que é norma. Letra A, prevista no corpo de um tratado que tenha sido ratificado por todos os signatários, segundo o direito interno. Um instantinho. Então, norma que tenha sido ratificada por todos os signatários, segundo o direito interno de cada um? Não, pessoal, na verdade não exige, né, que haja a ratificação de todos os signatários. Até porque já conversamos isso em sala, é comum que os tratados não sejam efetivamente ratificados por todos os signatários, né? Porque isso exigiria uma unanimidade que não é comum, né, no direito internacional. Letra B. Reconhecida pela comunidade internacional como aplicável a todos os estados, da qual nenhuma derrogação é permitida. Essa é a questão certa. Então, repito. Reconhecida pela comunidade internacional como aplicável a todos os estados, da qual nenhuma derrogação é permitida. Lembra que conversamos que a norma de direito imperativo, ela inclusive tem força para derrogar, para revogar, para nulificar tratados internacionais que sejam contrários a ela. Depois a letra C, aprovada pela Assembleia Geral da ONU e aplicável a todos os Estados-membros, salvo os que apresentem reserva expressa. Essa questão está errada pelo seguinte motivo, turma. A norma imperativa, ela não está sujeita à reserva. Os estados não podem reservar reservar para si a prerrogativa de não aplicar essas normas imperativas, tá? E a letra D, de direito humanitário, expressamente reconhecida pela Corte Internacional de Justiça, aplicável a todo e qualquer Estado em situação de conflito. Bom, o erro da questão aqui é no sentido de que afirma, entre outros erros, né, que ela deve ser aplicada para estados em conflito. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Boa noite aos que estão chegando. Lembro de colocar presença, tá? Para registrar aí o comparecimento. Então, essa número 1 aí, o gabarito é essa letra B aqui da prova que eu peguei de modelo. Depois, número 2. Em razão de sua natureza descentralizada, o direito internacional público desenvolveu-se no sentido de admitir fontes de direito diferentes daquelas admitidas pelo direito interno. Qual entre as fontes a seguir não é fonte de direito internacional? Pois bem, letra A, decisão dos tribunais constitucionais dos estados. Essa é a questão que você tinha que ter marcado. Porque as outras, costume, tratado e princípios gerais de direito, são efetivamente fontes do direito internacional público. O que não é fonte, repito, são as decisões dos tribunais constitucionais dos estados. Tudo em ordem até aqui? Podemos prosseguir? Então vamos lá.
Número 3. Aqui. Para assinalar a incorreta. A partir do momento em que aceita o estrangeiro, o Estado tem para com ele certos deveres, tais como garantir a vida, a integridade física, o direito de petição e trabalho remunerado para o estrangeiro residente. Tá certo? Tá certinho. Letra B. O apátrida é aquele que, apesar de possuir nacionalidade, encontra-se deslocado, por exemplo, por causa de guerras, e, portanto, não pode retornar ao seu local de origem. Essa questão está errada no sentido de que ela afirma que o apátrida possui nacionalidade. Pessoal, a figura do apátrida é justamente a figura daquela pessoa que foi desprovida de sua nacionalidade. Desculpa. Portanto, essa seria o gabarito, né? Porque diz aí que o apátrida possui nacionalidade. Não possui. Letra C. O direito à nacionalidade é considerado pelas Nações Unidas, né? Desculpa, ficou penas. É considerado pelas Nações Unidas como de caráter fundamental ao ser humano. Sim, conversamos sobre isso, inclusive citamos lá, né, o item 15 da Carta da ONU, que trata da nacionalidade enquanto um direito fundamental. Letra D. Os critérios de determinação da nacionalidade são o ius solis e o ius sanguinis. Ambos são aplicados pelo Brasil, reconhecido internacionalmente como país de imigração. É exatamente isso. Embora haja uma predominância do ius solis, o ius sanguinis é critério também aplicável de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Se tiver dúvida, fica à vontade para perguntar aí, tá bom? Esse é o número 3. Agora, número 4. Sobre o direito dos tratados, assinale a incorreta. Então, vai lá. Letra A. Para marcar errada, né? É de caráter supletivo a aplicação da Convenção de Viena? Sim, tá certo isso. Vimos que a Convenção de Viena, ela reserva para si uma atuação supletiva, uma atuação subsidiária, de forma que, havendo dúvida com relação a um tratado, primeiro é recomendável que se pesquise no texto do tratado a solução para o caso. Não sendo encontrada, aí que se busca na Convenção de Viena. Daí o seu caráter supletivo. Letra B. A Convenção de Viena é o principal texto normativo acerca da elaboração dos tratados internacionais. Verdade. É o principal texto, regulando todas as fases, de sua criação até a sua extinção. Sim, a Convenção de Viena, como dissemos, é um tratado sobre tratados. Ela tem característica de ser uma norma de sobredireito, né? Porque ela traz diretrizes sobre a aplicação do direito dos tratados. Letra C. Além do texto principal do tratado, podem existir outros instrumentos que o acompanham, a exemplo dos protocolos adicionais e dos anexos, produzidos concomitantemente à produção do texto principal. Pode ser tanto concomitantemente quanto posteriormente, né? Do jeito que está aqui, então não deixa de estar certo. E a letra D, que seria aí a errada, tratado internacional na forma verbal é plenamente aceito e surte os mesmos efeitos jurídicos daqueles escritos. Pessoal, quando nós estudamos aí a tendência da codificação ou objetivação do direito internacional, nós vimos que a predominância e a preferência no direito internacional moderno, desde a Segunda Guerra Mundial, na metade do século passado, é que o tratado seja escrito. E não só escrito, mas público também, né? Para isso existe um sistema de publicidade dos tratados. Tá tudo ok, pessoal? Tudo em ordem?
Vocês perceberam que eu coloquei 3 questões que foram aplicadas no trabalho, né? Eu reapliquei por ocasião da prova. Daí a importância de você estudar o trabalho também. Número 5. Acerca da responsabilidade internacional de direito internacional público, assinale a correta. Letra A. Pode ser apurada pelo TPI em conjunto com responsabilidade penal internacional, incidindo inclusive sobre os estados soberanos. Pessoal, nós já estudamos, né, tanto com a professora Elisângela quanto nas minhas aulas, que o Tribunal Penal Internacional ele não julga os estados, ele julga as pessoas, né, que tomaram decisões que resultaram em violação de direitos humanos, aqueles crimes de lesa humanidade. Letra B. Não há que se falar em reparação de danos morais causados ao Estado vítima. Claro que dá para falar de dano moral. Estudamos isso. Não o dano ele pode ser não só material, como material e ou moral. Não é? Lembra, falamos que a reparação pode ser feita por pedido formal de desculpas, desagravo e por aí vai. Letra C. Somente aplicável, nos casos de atos ilícitos, também está errada. Falamos que existe responsabilidade internacional pela prática de ato lícito. Falamos, inclusive, de abuso de direito em sala. Letra D. Não é aplicável às organizações internacionais. É aplicável, sim. Essa questão está errada, né? É aplicável para as organizações internacionais. O mais comum é quando a organização internacional é vítima. E a última, então, tem como causas excludentes, entre outras, a legítima defesa, estudamos em sala, a represália, estudamos em sala, e a prescrição, também vimos como excludentes da responsabilidade internacional. Muito bom. Número 6. Para marcar a incorreta. A ratificação é um ato discricionário. Sim, o chefe do Poder Executivo ele pode escolher entre ratificar ou não. Porém, irretratável. Também está certo. Ainda que diante da ausência de interesse do Estado ratificante em manter-se parte do tratado internacional. Ora, se o Estado ratificante perdeu esse interesse, o que ele deve fazer é utilizar-se do Instituto da Denúncia, já que, como afirmado na questão, a ratificação é um ato irrevogável. Depois, letra B. A ratificação é sempre levada a efeito pelo chefe do Poder Executivo. Sim, a quem compete a representação externa do Estado. Tá certo, não deixa de estar correta essa questão. É o chefe do Executivo, claro, do Executivo numa federação, do Executivo Federal, né? Como autoridade máxima no Estado, representar externamente essa mesma potência, e assim sendo competente para fazer a ratificação. Letra C. No direito pátrio, a ratificação é o último ato jurídico que se produz na processualística internacional de celebração de tratados, antes da praxe de promulgação e publicação do texto convencional no Diário Oficial da União. Está corretíssima essa questão e mostra o passo a passo, não é, procedimental que antecede a ratificação. E por último, era para marcar errada. Então, uma vez aprovado o texto do Tratado Internacional pelo Legislativo Federal, o chefe do Executivo estará obrigado a proceder à ratificação. Ora, se na alternativa A nós explicamos que a ratificação é ato discricionário, não podemos aceitar, não é, que haja uma vinculação do chefe do Poder Executivo à aprovação
do tratado pelo Poder Legislativo. Portanto, essa questão está errada. Número 7. Estamos de pressa, turma? Tá tudo em ordem? Tá tranquilo? Se tiver dúvida, por favor, fica à vontade, tá? Número 7. Sobre a Convenção de Viena de 69, assinale a incorreta. Então, nós destacamos aí na prova duas questões para falar sobre a Convenção de Viena. 20% da prova, haja vista a importância desse documento internacional. Então, ficou lá, para marcar errada, né? A letra A Convenção de 69 é hierarquicamente superior aos demais tratados concluídos à luz das suas disposições. Nós estudamos até de forma exaustiva, foi dito em sala, que não existe hierarquia entre os tratados internacionais. Desde o mais simples até o mais complexo, todos eles estão numa posição horizontal, não é? De existência. Portanto, essa questão que afirma que existe hierarquia superior da Convenção de Viena, essa questão só pode estar errada. Tá? Vamos para as outras. A Convenção regula questões pré-negociais, o processo de formação dos tratados, sua entrada em vigor, aplicação provisória, observância e interpretação, e a nulidade, extinção e suspensão de sua execução. Sim, a convenção ela regula questões pré-negociais, questões negociais e pós-negociais dentro desse processo de elaboração do tratado. Letra C. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 69, é um dos mais importantes documentos já concluídos na história do direito internacional público. Sim, é verdade. Porque essa convenção ela traz um norte quanto à elaboração dos demais tratados. E a letra D, pelo fato de a própria convenção deixar consignada em diversas passagens do seu texto a fórmula, a menos que o tratado disponha de outra forma, sempre antes de iniciar a exposição de uma regra, significa que ela possui aplicação supletiva aos demais tratados, está certo também. Fizemos o mesmo tipo de comentário em questão agora há pouco. Número 8. Para marcar a errada. A assinatura é uma das fases de elaboração do tratado. Ocorre após a autenticação e antes da ratificação. E suspende a fase internacional da feitura do tratado internacional. Sim, tá certo. Uma vez assinado o texto, suspende-se a fase internacional, que voltará a existir quando da ratificação, que é o último ato da ritualística internacional da elaboração dos tratados. Letra B. O tratado solene ou em devida forma é aquele que não exige ratificação? Está errada essa alternativa, pessoal. Porque o tratado solene é justamente aquele que exige ratificação. Aqueles que não exigem ratificação são os tratados em forma simplificada. Tá bem? Só para arrematar, letra C, tratado-lei é aquele definidor de regras gerais que disciplinam direitos e deveres entre os sujeitos de direito internacional público, havendo, portanto, vontade coincidente entre as partes. Certo, tudo bem. Na verdade, aí o professor deu uma barrigada aí, hein? Porque isso aí é a descrição de um tratado-contrato, né? O erro tá aqui, ó, onde fala coincidente entre as partes. Se bem que todo tratado precisa, né, da vontade coincidente das partes. Pessoal, quem está chegando agora, lembra de marcar presença, tá?
Beleza. Letra D. A compra do território do Acre, da Bolívia, pelo Brasil é um exemplo de tratado estável, chamado Tratado de Fronteira. Até aqui tudo em ordem? Tudo tranquilo? Tirando calor, né? Tudo ok. Então vamos para as duas derradeiras. Vamos a elas. Pierre, Pierre nasceu no território brasileiro quando seus pais, que são estrangeiros, estavam residindo temporariamente no Brasil. Veja que a questão não, o enunciado não menciona com qual finalidade os pais dele residiam no Brasil. Nessa situação hipotética, considerando as disposições da Constituição Federal Brasileira que tratam da nacionalidade, é correto afirmar que Pierre, no momento do seu nascimento, é considerado, letra A, brasileiro naturalizado, desde que seus pais estivessem a serviço do seu país? Não. Se os pais estão a serviço do seu país, o Pierre não pode ser brasileiro. Depois, brasileiro nato, desde que seus pais não estivessem a serviço do país. Essa questão está certa. É a aplicação do critério do ius solis. Nasceu aqui no Brasil e os pais não estão a serviço de Estado estrangeiro, essa criança será uma criança brasileira. Vamos às outras. Letra C. Brasileiro nato. Independentemente da condição em que seus pais estavam no Brasil, acabamos de desmentir essa questão, dizendo que se os pais estão a serviço do Brasil, a criança não adquire nacionalidade brasileira. Letra D. Estrangeiro. Desde que seus pais não estivessem a serviço do país. Olha como o examinador tenta embolar as ideias, né? Veja, se os pais não estão a serviço do país, a criança é brasileira. E a letra E, estrangeiro, independentemente da condição em que seus pais estavam no Brasil. Repito, se os pais estão no Brasil e não estão a serviço de Estado estrangeiro, então essa criança seria uma criança brasileira de nascença, brasileiro nato. E a última, né? Para marcar uma incorreta. A deportação, aqui falando sobre a condição jurídica do estrangeiro, né? A deportação aplica-se em casos de entrada ou estada irregular do estrangeiro no território de outro estado. Sim, tá certo. A organização internacional, aqui misturou, né? A organização internacional é composta de órgãos obrigatórios, quais sejam a Assembleia Geral, a Secretaria e o Conselho Permanente. Pessoal, essa questão está errada. O Conselho Permanente não é órgão obrigatório de organização internacional. Órgãos obrigatórios são apenas a Assembleia Geral e a Secretaria. Leia-se, uma organização internacional pode existir muito bem sem a presença de um conselho permanente. Portanto, esse enunciado está errado. Letra C. O Brasil, ao ser requisitado para a entrega de um estrangeiro em extradição, o faz desde que o Estado requisitante assuma compromissos, entre eles o de não aplicar a pena de morte ao extraditado. Sim, por uma questão de lógica jurídica. Porque se o Brasil aqui não aplica, diante do nosso ordenamento, não aplica a pena de morte, exceto lá nos casos de guerra declarada e tudo mais, não faz sentido que o Brasil aceite que outro Estado aplique pena de morte para uma pessoa que está sendo entregue pelo Estado brasileiro. E a última, a expulsão é sanção aplicada pelo Estado ao indivíduo que pratique conduta contrária aos interesses do Estado sancionador. Corretíssima a questão. Turma, e aí? Existe alguma dúvida com relação à prova?
ou com relação ao conteúdo que foi aplicado na prova? Tudo tranquilo? Bom, então, a nossa atividade de hoje, cumprindo o regimento da instituição, é efetivamente fazer a nossa revisão de prova.